Você com certeza já viu aquele tipo de personagem Super Hiper Mega Blaster Ultra 2.0 5 GHz que quando ele aparece o roteiro inteiro toma no, né? Por quê? Porque ele é muito poderoso, o autor não sabe mais como finalizar ele, já não tá sabendo mais como deixar o herói ganhar a luta, ou então como fazer ele sair da obra para não facilitar as coisas tanto e dar uma emoção, sabe? O problema dessas ideias é que elas precisam ser muito bem desenvolvidas. Sabe quando você tá assistindo o CSI, por exemplo? Então, todos os elementos que estão presentes lá, por mais absurdo que alguns deles pareçam, eles ainda são meio que passáveis. Porque a série fez questão de contratar pessoas para tornar tudo o mais real possível. Tipo assim, a gente precisa aceitar aquela ideia, entende? Sabe quando o personagem tá caindo de um prédio, ele sai batendo assim, cai no chão, mas depois levanta vivo e continua a vida? Isso, ou então quando ele toma uns 500 tiros, é jogado na parede e ainda assim continua vivo. Esse tipo de coisa, a gente precisa ativar nossa suspensão de descrença. Só que tem coisa que tá no talo, que a suspensão de descrença precisa, tipo assim, exceder o tolerável. Você, por exemplo, vê em Piratas do Caribe fantasmas andando na água, tá tudo bem, porque você tá acostumado com essa ideia. Literalmente, essa ideia foi te apresentada lá no começo. E, tipo assim, tudo isso, ele é construído realmente pra você não achar tão estranho quando acontecer alguma coisa nesse nível, entende? E em alguns casos, a suspensão de descrença, ela precisa ser desativada demais, como eu já falei. Porque não foi apresentado o conceito dentro da obra em nenhum momento, simplesmente caiu lá como um deus ex machina para resolver o problema. E o mesmo se aplica na hora da criação dos personagens. Quando você está criando um personagem, ele precisa estar contextualizado ali dentro do universo. Tipo quando surgiu o Madara em Naruto, que o Kishimoto tava com um pouquinho de dificuldade em saber como finalizar um personagem que ele criou, porque é um personagem muito forte. Só que esse tipo de personagem, ele também é passável em alguns casos, e ele se encaixa no contexto da história em alguns casos específicos. Eu vou citar aqui o exemplo mais comum, que é em animes. Quando, por exemplo, temos os isekais, onde o protagonista é extremamente overpower. Em alguns isekais, em outro, o coitadinho sofre bastante. Mas então, esse é o tipo de protagonista, esse é o tipo de pessoa extremamente poderosa que faz sentido dentro do contexto desse universo. Agora, você criar uma história, inserir um personagem com ultra poderes e esquecer como faz pra derrotar ele, ó. É por isso que o Superman ele tem a fraqueza da Kryptonita e também a fraqueza da magia. É por isso que o The Flash tem a fraqueza da velocidade dele que congela ou desse problema lá. A Mulher Maravilha tinha também sua armadura. O Lanterna Verde a concentração, por aí vai. Precisa dar esse ponto fraco para esses personagens para eles parecerem passáveis, entendeu? Pra eles ficarem ali um pouco mais próximo da gente. O contexto desses personagens divinos, eles são muito difíceis de serem criados, porque eles são literalmente deuses, às vezes. Tipo, sabe de tudo, faz tudo, pensa em tudo, os poderes deles são extremamente quebrados pra obra, sabe? E fica difícil pro autor depois saber como vai lidar com ele, saber como ele vai ser derrotado ou qualquer outra coisa. Então, assim, deixa aí nos comentários pra mim um personagem que você sabe, que você tem certeza que ele é poderoso demais pra estar naquela obra e o contexto dele não deveria ser esse totalmente. O autor tá com dificuldade em acabar com ele de alguma forma. Porque eu lembro de alguns personagens com esses conceitos totalmente divinos e poderosos que pra deixar plausível a derrota dele, foi preciso que os poderes dele fossem desligados, tá? Só que um conceito de personagem que eu gosto bastante quando trabalham e que você vê, assim, a maior quantidade de merda possível são os personagens super inteligentes. Porque muitas vezes, no geral, assim, alguns personagens eles não são super inteligentes. Eles só são burros inseridos no mundo 2 vezes mais burro. Decisões, assim, estúpidas que qualquer um poderia tomar, mas não tomam, seja porque não estão vendo, porque não estão enxergando. Tipo quando o assassino tá indo e um personagem comum mesmo, sem ser super inteligente, tá fugindo dele e tropeça, e cai, ou tenta passar por uma portinha desse tamanho, assim. Entenderam, né? Decisões idiotas que são tomadas por pessoas simples, às vezes nos filmes, já irritam a gente. Agora, decisões idiotas tomadas por personagens super inteligentes, aí a gente tem um problema. Deixa eu citar então algumas decisões burras, vamos colocar assim, de personagens comuns.
literalmente personagens comuns. A Morte do Demônio em 2012. Esse filme de terror eu assisti. E, assim, tava eu e uns amigos, né? A minha indignação foi o filho da mãe ter pegado um livro feito de pele amarrada com arame, ter lido o livro que tava escrito pra não ler em voz alta. Hora que começou a dar merda do vento, dos efeitos especiais, tudo, ele não ter parado. Óbvio que ele não pode parar, porque senão não ia ter filme. Mas que decisão idiota. Não, no momento que você começou a ler, que começou a surgir um monte de vento, o que você faz? Você para de ler, você fala, beleza, vou parar aqui. Pode vir a maldição? Pode, mas pelo menos vem só metade, porque eu só li metade do livro. Essa decisão é estúpida? É estúpida, mas sabe o que é mais estúpido ainda? Você não deixar um like neste vídeo. Agora eu estou tentando falar com voz de narrador de rádio e não está funcionando. Mas deixa o like. Eu juro que eu tento melhorar a produção de conteúdo aqui sempre, gente. Mas vamos com calma nessa vida, porque eu sou uma pessoa só. Eu literalmente faço tudo aqui, inclusive edição, roteiro, gravação, etc. Então deixa o like pra ajudar o colega aqui, fortalece muito. Mas não é só em filme de terror que tem essas decisões meio idiota. Por exemplo, o filme Prometheus em 2012, onde o biólogo, reparem bem, biólogo, ele cata a coisinha lá estranha, espécie esquisita, toca nela. O que é um problema, se é um biólogo. Eu suponho que deva ter umas medidas de biossegurança do tipo assim, se é uma espécie nova, se é uma espécie que você não conhece, não toque nela. Mas não, ao invés disso ele vê, chega já pegando no colo, apertando, coisinha linda do titio. Não dá. Literalmente não dá. Mas são decisões que precisam acontecer para que a história continue. E se essas decisões já são o suficiente para escancarar assim, algumas coisas que você fica, nossa, que idiotice. Agora, imagina ela vinda de personagens super inteligentes, que se dizem super inteligentes. O Reed Richards no Quarteto Fantástico lá, no filme do Doutor Estranho, morrendo pavando espaguetificado. Ou então o Light de Death Note, onde ele cria padrões, é um psicopata meio... Podia ter pensado de uma maneira melhor de não ser pego. Dá pra fazer tranquilo uma sequência de vídeos só sobre esse tipo de decisão idiota que a gente teve no filme. Literalmente, tá? Esse foi o vídeo de hoje, eu realmente não tinha muito o que falar. Próximo vídeo eu acho que vai ser um pouco mais interessante. Muito obrigado você por ter assistido até aqui. Deixa nos comentários o que você achou do vídeo, se inscreve no canal e até a próxima.